Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos. Olá, 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 que alegria. Mais uma conversa paralela. Eu fico tão feliz quando a gente começa na hora. Nosso lema, pontualidade é o nosso lema. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Vamos dar início ao nosso episódio 15 da Conversa Paralela comigo. E hoje vamos falar de escola e pandemia. Sobreviver à pandemia é uma possibilidade palpável. Juntos é o melhor caminho para uma possibilidade virar certeza. E nesse episódio 15, escola, professores, pais e alunos dão as mãos e nós não podemos ficar de fora dessa corrente. De acordo com a Adriana Santos, nossa convidada, a pandemia veio mostrar a importância da escola, o relacionamento pais e filhos na questão da educação e como é difícil ensinar se a criança precisa de uma rotina e sente falta dela. Embora não pareça, a socialização que acontece na escola não acontece da mesma forma em outros lugares, e hoje é possível perceber o tanto que as crianças sentem falta da escola e que o papel do professor é só dele e não pode ser substituído. Já a Juliana Abrão considera o seguinte: nós, professores, não paramos um minuto. Fomos em busca por inovações tecnológicas, novas estratégias de ensino, compartilhamos os saberes, estudamos outras formas de deixar as aulas mais leves e engajar ainda mais os nossos alunos. A produção de conteúdos, o atendimento via WhatsApp e via e-mail tornaram-se quase que uma dedicação exclusiva às atividades pedagógicas. Sofremos juntos com toda a transformação do espaço físico para o modo online. Sentimos muita falta da convivência, dos sorrisos, das conversas nos corredores, dos abraços, das atividades em grupo, das festividades, enfim, desse encontro de propósitos. Recebemos hoje, então, a Adriana Santos e a Juliana Abrão. A Adriana é formada em Pedagogia pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Especial, professora de Educação Básica da Secretaria do Estado de Educação e da Prefeitura de Belo Horizonte. Atuou como supervisora no Colégio Tiradentes e hoje está diretora da Escola Estadual Helena Pena. Juliana Abrão é graduada em Geografia e Análise Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, em 2004. É pós-graduada em Gestão de Projetos Ambientais na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, em 2007. Cursa Pedagogia no Centro Universitário de Belo Horizonte e é professora de Geografia na rede particular de ensino, com experiências nos segmentos Fundamental 1 e 2 desde 2007. Sejam bem-vindas. Obrigada, Ana. Uma honra estar aqui de novo com esse projeto lindo e maravilhoso dos Saberes Circulares. Quando eu recebi esse convite de novo, meu coração se encheu de alegria, ainda mais ao lado da Adriana, que a gente já teve um bate-papo. E eu estava aqui relembrando que foi em junho, aproximadamente, né? E é isso mesmo, estar aqui de volta. Só uma observação, na hora que eu te mandei essas informações minhas sobre o curso de pedagogia, ele se encontra paralisado, né? Eu dei um tempo aí no curso de pedagogia, pretendo voltar, mas no momento agora eu não consigo. Nós imaginamos por quê, né, Juliana? É um prazer ter vocês aqui novamente. Numa outra circunstância, né? Novamente na troca de ideias. E aí, eu gostaria de deixar vocês bem à vontade para a gente poder ter um ponto de partida em alguns aspectos da questão da discussão da escola e pandemia,
mas que vocês se sintam à vontade, porque aqui é um bate-papo, né? Que a gente possa acrescentar na fala umas das outras, trazer contrapontos, fazer perguntas entre nós mesmos, tá bom? Isso é muito importante. E a todos vocês que estão conosco nesse evento, fiquem à vontade para participar no chat, como sempre, isso é muito bom, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre esses desafios, né, que nos trouxeram até aqui, né, sobrevivendo até aqui, em todos os sentidos, né, em vários sentidos, aliás, e compartilhar um pouco dessas nossas possibilidades daqui para frente, né, não só o que nós vivenciamos, mas também o que estamos por vivenciar, quem sabe. Antes da gente começar, eu vou pedir a gentileza, é o seguinte, gente, nós vamos ter uma nova aula aberta comigo no mês de novembro, e nós estamos preparando o melhor horário, é o sabático, um sábado temático. Todo sábado, uma vez por mês, é uma aula aberta para você. E aí, nós vamos deixar aqui no chat o formulário para você, aqui já está, para você opinar no melhor horário que seria para a sua participação. Então, muito obrigada mais uma vez a todos, obrigada por essa partilha tão profícua sempre, e vamos lá, conosco. Eu queria perguntar a vocês sobre o que foi vivido, o que foi sentido, e aí eu estou dizendo todos os sentidos, tá? Audição, o que vocês ouviram, o que vocês perceberam, viram, que vocês entenderam desse período que já foi vivenciado, né? Nós já estamos entrando em novembro, de um ano letivo bastante diferente. Então, gostaria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês a respeito do que foi vivido, do que se passou até hoje. Bom, eu acho que a gente aprendeu muito, sabe? Desde a última vez que, como diz a Ju, a gente conversou aqui, né? O desespero dos pais agora é gigantesco, sabe? Eles estão muito preocupados com tudo que está acontecendo. Eu recebo ligações o tempo todo dos pais perguntando, pelo amor de Deus, quando é que vai poder devolver o filho na escola, porque eles não estão dando conta. Adriana, como é que eu ensino para o meu filho em casa, porque eu não sei ensinar? Agora, existe uma fala de que esse período pode ser esticado até dezembro, isso levou os pais ao desespero, entende? Então, assim, na escola tem de tudo. Eles ligam para mim, Adriana, fala com meu filho o que ele tem que fazer as atividades. A gente está vendo, por outro lado, a questão dos professores. Eles estão aprendendo muito. Professores que não sabiam lidar com a informática estão tendo que aprender. E é muito legal ver eles chegando na escola totalmente animados. Adriana, eu agora faço isso, eu agora faço aquilo, eu aprendi a fazer. Então, assim, é muito bacana. E tem a parte da escola que, assim, a gente está tendo muitos problemas com relação ao governo, por causa do desencontro que existe com relação à informação, com relação àquilo que é feito, com relação ao que eles não sabem como fazer. E muitas vezes passam para a gestão da escola a responsabilidade de resolver. Então, assim, a gente está vendo de tudo nesse período de pandemia, de tudo mesmo. Você fala, os professores vêm, eles estão indo presencialmente, Adriana? Sim, porque muitas coisas têm que ser feitas na escola, sabe, professora? Então, muitas vezes eles vão à escola. Às vezes para buscar alguma coisa que está no armário, às vezes para pegar alguma coisa comigo, às vezes para me mostrar alguma coisa. Eles perguntam se podem ir, algumas vezes eles vão. Entendeu? Então, eles chegam na escola totalmente animados. Olha, Adriana, eu não sabia fazer isso, agora eu já sei. Olha, Adriana, eu já estou fazendo. Então, assim, existe isso por parte deles. Eu acho até que eles precisam disso, sabe? Porque eles ficam muito estressados com essa coisa do aplicativo Conexão Escola, que os meninos não entram por falta de interesse e muitas vezes por falta de condição. Então, eles ficam extremamente estressados, eles sentem falta da escola.
assim como os alunos passam na porta da escola, deixa eu entrar só um pouquinho para ver minha sala. Então, a gente está vendo isso agora, e é muito legal, muito mesmo. Entendeu? Quando você fala o aplicativo, explica um pouquinho dessa proposta. Como é que é a proposta? O governo criou o aplicativo Conexão Escola, que funciona da seguinte forma: as crianças entram e é como se fosse um WhatsApp por aplicativo. As crianças digitam e a professora responde digitando. Não tem nada de interação maior entre os alunos e as professoras, sabe? Ela corrige as atividades através do aplicativo. E os meninos têm o PET, que é a apostila que o governo libera, uma a cada mês, e os meninos fazem aquelas atividades. É a mesma apostila para o estado inteiro. E nós temos as atividades que são desenvolvidas na escola, pelos professores da escola, para que os meninos estejam recebendo. Uma vez por semana, a gente manda por e-mail para cada um deles, para que eles não percam essa coisa da escola, sabe? Daquilo que teria que ser feito junto com eles. Então, a gente envia uma vez por semana também. Mas a parte do governo é o aplicativo, as teleaulas, que não são para todos os anos, abrangem o quarto, o quinto e o sexto, o quarto e o quinto, no meu caso, na escola, porque lá só vai até o quinto ano, e o Conexão e o PET, só. Esse envio desse material ele é feito por e-mail, Adriana? Sim. Dito. Sim, ele é enviado por e-mail. Retorno para o aluno? O aluno, por exemplo, passa a atividade, ele tem um retorno? Sim, é aí que entra o aplicativo Conexão Escola. Lá é onde ele fala com a professora, é onde a professora corrige as coisas, ela pergunta se ele tem dúvidas, entendeu? Só que, assim, o interesse dos meninos no aplicativo é muito baixo, muito baixo. Então, eles geram um estresse muito grande nos professores. Vocês têm uma porcentagem do uso? Mais ou menos. Desde quando tem esse aplicativo? O aplicativo tem desde sempre. O aplicativo foi lançado assim que começou a pandemia, começou o PET, as teleaulas, e aí veio o aplicativo Conexão Escola. Entendeu? Então, foram as 3 coisas que o governo disponibilizou enquanto ferramentas para as escolas. E a parte das atividades da escola, cada uma desenvolve aquilo que quer. Entendi. Mas um momento coletivo como esse que nós estamos tendo aqui agora não aconteceu. Não tem. Sempre um para um, mas não tem um fórum, por exemplo, que os alunos colocam as opiniões e podem discutir. Não, o que a gente fez? A gente criou, não é um fórum, mas a gente tem o Facebook e o Instagram, que é uma forma de estar trabalhando de alguma forma com eles, sabe? Mas esse tipo de coisa não acontece, não. Entendi. Triste, né? Triste com você. Na hora que a Adriana está falando aí, eu estou pensando na minha realidade completamente diferente, né? A minha realidade de 2 instituições, aí, 2 colégios particulares, e que logo que começou a pandemia, o acesso já foi de uma pelo Zoom, a outra pelo Google Meet, Classroom, né? E aí a gente não parou mais, igual eu escrevi, realmente, acho que vários professores têm essa fala, né, bem forte, que não parou, sabe? E acredito também que muitos de vocês, né, na rede pública, também não pararam em buscando atingir esses alunos, engajar esses alunos e tornar a aprendizagem efetiva, porque a gente sofre, né? A pergunta que a Ana colocou aí, do que você sentiu, do que você viveu. Olha, Ana, eu sofri demais. Eu sofri demais, eu preciso, acho que talvez deixar bem claro, assim, eu estou vendo que tem uma parceira minha lá do colégio aqui, a Jussara Jordão, ela é professora de História, e eu tenho certeza que ela está me ouvindo aqui também, e assim, a gente sofreu muito, porque é uma transição, né, uma disrupção, vamos falar assim, né, uma mudança bem brusca. A gente já sabia que isso ia acontecer, mas a gente não imaginava que, tipo, ia ser, tipo, eu lembro que eu parei na terça, na quarta já tinha que mandar atividade, já tinha que fazer videoaula, e na outra semana a gente já tinha o Zoom e o Classroom, pronto. Foi uma coisa assim, uma coisa
É isso aí, Jussara. Foi uma coisa muito rápida para a gente e sofrida, porque eu sempre tive o quadro ali comigo e de repente eu não tenho mais o quadro, né? E a maneira como que foi ensinado, né, para a gente, como que a gente tinha que ensinar, e de repente a gente teve que se reinventar. Você falou aí desse sentir, eu senti medo, me senti insegura, tentei passar tranquilidade para a Jussara, falei, Ju, pode contar comigo, me manda mensagem, que você precisar pode contar. E eu acho que o mais legal, assim, de tudo, foi a força que um professor deu para o outro. Isso foi incrível, isso é de emocionar, sabe? É de emocionar porque eu não sei como fazer, me ensina. E o outro ligar, não, pode deixar, conta comigo, espera aí que eu vou resolver isso aqui, me manda uma mensagem, eu vou fazer. E foi uma troca, assim, lindíssima entre a gente, sabe? Eu falo dos dois colégios, né? Eu trabalho em dois colégios, então tenho graças a Deus eu tive muitos parceiros aí para poder me auxiliar e até instalar programa, e ali a gente tem que difundir os saberes, né? Fazer os saberes circular, porque não adianta comigo. Não adianta, né? Acho que também ninguém trabalha sozinho. Esse é um ponto interessante. Jamais. A gente um precisa do outro, né? Sim, e é interessante que mesmo sendo professor, que você entra numa sala de aula, entra, né? Agora que entra também numa conexão, e no Brasil somos únicos na sala, né? Não trabalhamos em pares na sala de aula, como em outros países, por exemplo, na Finlândia, que tem todo esse trabalho no ensino fundamental com 2 professores em sala, por exemplo. É um trabalho que não pode ser sozinho, né? De alguma forma a gente precisa dessa conexão, dessa paridade de trabalho. Quando a Adriana fala, vieram trocar ideias e tal, isso é um alimento importantíssimo. Não, sem contar que eles levam biscoito para a diretora, bolo, então a diretora adora receber professor, tá? Adora, entendeu? É muito bom. Até, né, Adriana? Porque, adoro. Nossa, como essa figura, como a figura, e é interessante que nós ouvimos aqui uma pessoa representando o RH, né, de uma empresa que precisou também lidar com esse novo normal. Nós ouvimos a Fernanda Castro aqui falando sobre isso, e falando sobre a representatividade, como que a liderança ela é importante, ela é referência, e numa equipe a gente realmente precisa sentir um líder próximo, acessível, né? Professora, eu vou te falar uma coisa, eu devo isso a vocês. Eu aprendi a ser diretora no UniBH com as professoras que eu tive, sabe? Hoje eu vejo a diferença que isso faz para mim. O tanto que isso me ajuda, o tanto que tá ali na frente apresentando o trabalho, mostrando o que aprendeu, o tanto que isso hoje faz diferença para mim na direção de uma escola. Você imagina uma diretora que nunca foi diretora, que pegou um período de pandemia. Então, assim, para mim, imagina. Então, assim, o que eu aprendi com vocês, para mim, hoje faz toda a diferença. E, assim, eu sei o que cada uma de vocês trouxe para mim. Você entende? Cada uma. O que hoje, quando diretora, eu vejo um pouquinho de cada professora naquilo que eu faço. Então, para mim, faz uma diferença muito grande. Que legal isso, Adriana, porque essa ideia da inspiração no trabalho docente, ela é importante também, né? Sim. A Juliana diz, a gente se ajuda, um sabe algo, um tem mais facilidade, tem mais dom, né, gente? Porque também tecnologia tem que ter uma certa, né, aproximação com esse domínio, porque não é um domínio evidente, né? É uma linguagem que precisa ser dominada, é uma alfabetização mesmo tecnológica, né? Se a gente pensar pelo lado da linguagem, né? Não só saber decodificar, né? Saber se apropriar do código, mas saber usá-lo também em diferentes circunstâncias, plataformas, aplicativos, etc. Mas, e outra coisa, Ana, você falou aí do saber usar, mas a gente também põe uma barreira, né? A gente coloca um medo, e aí a gente tem que vencer esse medo.
E aí, quando a gente descobre, as coisas ficam tão mais fáceis, aí você vira e fala assim, mas era só isso. Mas é isso que eu vejo na escola também. Era só isso, e eu com aquele medo, aquela insegurança, uma coisa assim, uma coisa é fato. Eu prefiro 1000 vezes estar assim no Zoom, no Classroom, do que fazer o tal do vídeo e gravar o vídeo. O gravar o vídeo, gente, eu acho que é um sofrimento. É um sofrimento. Ana. E a gente ainda pede para vocês fazerem isso também. Sofri. Misericórdia. É um sofrimento porque eu nunca achei que eu fosse tão exigente comigo mesma. Aí eu comecei a fazer uma reflexão comigo, sabe, interna. Juliana, você está se exigindo muito. Eu errava uma palavra, eu tinha que apagar um vídeo, começar o vídeo todo de novo. Um vídeo de 15 minutos, às vezes durava 2, 3 horas. O meu marido olhava aqui para mim e falava assim, Juliana, não é possível. Não é possível. Eu falei assim, não, ou eu estou muito perfeccionista, ou eu não sei falar mais, ou eu estou com medo da câmera, eu não sei o que é que está acontecendo. Então, assim, um medo gigante, né? Porque a gente está num papel, Ana, que talvez a gente não falou essa palavra aqui, mas é uma palavra muito interessante. Você gosta das palavras, né? Professora doutora em português. Lógico, na vulnerabilidade. Ah, que interessante. O tanto que a gente ficou nesse papel aí, assim, ainda mais, né? Ainda mais vulnerável. Então, assim, eu sei que eu cresci muito, viu? De junho para cá, daquela conversa para cá, eu cresci muito. Eu ainda tenho minhas inseguranças, mas a gente vai trabalhando. E aí, quando você fala ainda mais vulnerável, por quê, Juliana? Aqui nós temos participantes de várias áreas, domínios do conhecimento. Pois é, porque talvez a minha ciência... É interessante falar um pouquinho sobre isso. O que é ser vulnerável na perspectiva de ser professor? Talvez, por ser professor, e a gente expressa as nossas opiniões, né? A gente não quer doutrinar, a vulnerabilidade aí. Quando eu tenho que explicar um capítulo de mundo bipolar, o professor de história está aí. E aí a gente tem que mostrar, e a gente tem que mostrar fatos, e ali tem pais assistindo, né? E no outro dia o telefone toca, o e-mail chega, e o cuidado que a gente tem que ter, né? Nas nossas falas. A gente já tinha um cuidado dentro de sala de aula. Agora, acho que a gente está dentro da casa deles e eles estão dentro da nossa, né? Nós invadimos a deles e eles invadiram a nossa. Então, a questão da vulnerabilidade é essa, de mostrar que tem hora que a gente não sabe das coisas, a gente esquece. A gente não é o Google, né? Não vem me perguntar a capital do Azerbaijão, porque eu não sei, só porque eu sou professor de geografia, eu não sei. Entende? Eu não estudei 4 anos na faculdade para decorar o nome dos países. Então, a questão da vulnerabilidade é ela. Mas peraí, o professor não sabe a capital do Azerbaijão? É um pouco disso, sabe, Ana? Essa vulnerabilidade, ela... Quem não tem a inteligência emocional e saber lidar com isso daí, né? Acho que... Não sei. É perigoso, sabe? A pessoa não se restabelecer. Muito bom, é isso mesmo. Eu acho que professor, quando eu te faço essa pergunta, eu acho que professor uma coisa meio, não dá para explicar muito bem, porque é um fenômeno, sabe? A gente entrar numa sala de aula, né? E eu sei que muitos aqui sabem, né, do que eu estou falando, mesmo quem fez palestras já, quem já conversou, como a Adriana falou, como conversou com o público, né, teve contato, faz um curso universitário, já fez um curso universitário, essa exposição que a gente tem, né, como aluno em alguns minutos, como professor durante vários minutos, né, é uma exposição permanente.
É como se você estivesse iniciando um processo todo a cada dia, a cada entrada na sala, a cada momento. E essa vulnerabilidade, ela nos afeta também nos 5 sentidos, né? Como um todo. No nosso... no gerenciamento nosso, né, do nosso emocional, do emocional do grupo, da turma, pertencendo a uma instituição, e já para além disso, por isso eu gostei, né, além disso, essa vulnerabilidade, ela assume uma expansão, uma amplitude, né, numa situação de pandemia, uma amplitude pandêmica mesmo, é uma vulnerabilidade que tem a ver com territórios, né, como você falou, a territorialidade do privado, do público. O professor que está num espaço público, de repente se encontra também transitando num espaço privado, né? E, por outro lado, também os atores da escola, né? Os atores sociais envolvidos, pais, comunidade, alunos, também invadem seu espaço privado, né? Essa fronteira fica muito tênue, e quantas coisas tem em relação a isso, porque nós não estamos pegando um produto e entregando, nós estamos desenvolvendo habilidades e competências. É um tipo de serviço completamente sui generis e completamente específico. Você lida com um todo, e como um todo, a gente está vulnerável a vários domínios, né? Seja do conhecimento, seja do emocional, seja do projeto de vida de cada um, seja da personalidade, da identidade de cada um, e da gestão de tudo isso, né? Numa perspectiva sua, da sala de aula e ainda de uma instituição. Adriana, então, é que pode dizer bem disso, né? Que além da sua, dos seus professores e da instituição, você está ligada a uma política educacional. Então, ainda tem esse vínculo externo, né? Extra e externo, que você está trazendo para a gente e que precisou ser mediado. Eu acho que o professor é o profissional da mediação permanentemente. E essa mediação exige muito, muito da gente, né? Sim. Hoje eu me vejo dando suporte para alunos, para pais, para professores, e tem a grande responsabilidade porque, assim, todo mundo acha que a gente sabe mais do que o restante. A gente está ligado à superintendência, né? Então a gente cumpre ordens, e muitas vezes eles colocam sobre nós a tomada de decisões que são fundamentais. Igual hoje a gente teve uma reunião e eles disseram assim, olha, os diretores, os gestores é que vão decidir sobre a volta às aulas. Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca, porque eu tenho que decidir para mim, para os funcionários, para as crianças. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, às vezes, a gente sente falta de alguma coisa mais firme com relação a isso. Porque você está na escola e todo mundo entende que você é a cara da escola, a responsabilidade é sua. Então, se as coisas não funcionam, a gestão da escola é que é responsabilizada. Não existe ninguém, é como se não existisse ninguém por trás. Então, acho que hoje o peso maior que a gente sente é esse. Olha, os meninos não estão acessando o aplicativo Conexão Escola. O que a gestão vai fazer? Olha, os meninos não estão fazendo atividade. O que o gestor vai fazer? Olha, o gestor vai abrir a escola ou não? Então, assim, existe uma grande responsabilidade que é colocada sobre nós, sabe? Então, você tem que estar muito bem em todos os âmbitos para você dar conta de tudo isso, para você ser suporte de todo mundo e estar tomando decisões que eles esperam que você tome o tempo inteiro. Então, eu acho que a pandemia, para mim, igual a Ju falou assim, a gente hoje tem que tá aprendendo, tem que estar se virando, mas é exatamente isso que eu sinto. Eu tenho que tomar decisões muitas vezes pensando num todo e sem respaldo nenhum de ninguém, porque se der errado a culpa é minha, sabe? Então, eu dou graças a Deus porque eu tenho uma equipe muito boa na escola, muito boa mesmo, que me ajuda muito. Isso é importante, Se não fosse isso,
Eu te confesso que seria muito mais difícil, mas eu tenho professores muito bons mesmo. Então, assim, eles me ajudam muito nessa parte, sabe? Eles foram atrás, eles buscaram, Então, assim, eu tenho que agradecer muito por isso, porque senão eu acho que seria muito mais complicado, tá? Fazendo tudo isso que a gente está fazendo, as cobranças são muitas, memorando é um atrás do outro o dia inteiro, muitas vezes 20 no dia, para você dar conta, sabe? Memorando disso, memorando de volta às aulas, memorando de não sei o quê, enfim, é o tempo todo. E as cobranças são muitas, muitas. E aquilo que não dá certo é visto como alguma coisa que o gestor tem que fazer. Dá um jeito. Eu acho interessante isso que você está trazendo, porque muitas vezes, na nossa cultura brasileira, a gente tem essa ideia do patriarcal, né? A gente tem a ideia de que alguém vai resolver o problema por todos. E, no entanto, o desenvolvimento de uma coletividade, de uma comunidade de aprendizado, que eu acho que é o que me chamou mais atenção naquela formação da Finlândia, que nós fizemos com a Universidade da Finlândia, a parceria do Grupo Anima com a Universidade da Finlândia em 2018, fizemos aquela formação, alguns professores do grupo. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, a ideia de uma construção de comunidade de aprendizado. É uma comunidade de aprendizado, sim, cujos experts são os pedagogos, são os professores, né? Mas que todos participam e se envolvem nisso. E interessante que, quando eu trabalhei em escola de educação básica, né, ensino fundamental, eu me lembro que foi criado na época, né, no Efigênia Vidigal, onde eu trabalhei, a ideia de uma escola aberta e uma escola de pais e mães. Porque pais e mães também precisam da escola, né? Como que vocês veem isso? Sim. Eu acho que a criança, ela precisa desse laço, sabe? Quando a escola e a família, e toda reunião que eu faço com os pais, eu deixo isso muito claro, quando a escola e a família trabalham juntos, não tem como dar errado. Quando a criança sente isso em casa, olha, lá na escola eles falam uma coisa, aqui em casa eles falam outra. Não, a gente fala a mesma linguagem. Eu, quando faço reunião, e eu ligo para os pais para que eles vão conversar comigo, e aí o pai fala assim, não, mas eu sou separado, a responsabilidade é dela. Não, eu quero você também, eu quero os dois aqui conversando comigo. Porque quando a criança chegar em casa, você vai repetir para ela aquilo que a gente está conversando aqui agora. E ela vai saber que a escola, o pai e a mãe, ainda que separados, falam a mesma língua. Porque senão não adianta. Mas quando essa parceria existe para a criança, isso dá uma segurança que você não tem noção. A criança se desenvolve muito mais, ela se apega muito mais à escola, ela é uma criança muito mais tranquila de se trabalhar. Então, assim, não tem como dar errado. Essa parceria na escola é fundamental. Fundamental. Existe essa parceria em termos de uma construção do interesse mútuo pelo desenvolvimento da criança, né, do aluno, de uma maneira geral, e existe uma parceria também possível de formação de pais e mães, não é? O que você... Não existe a possibilidade da escola também trazer elementos que são do domínio da educação, do domínio do pedagogo, do professor, e trazer isso para pais e mães também terem um entendimento de como é esse universo, essa ambiência, e fazer parte dela de uma maneira mais efetiva? Sim, eu acho que isso tem que haver, sabe? Porque facilita muito, tanto em casa com a criança, quanto na escola. Eu acho que trazer os pais para esse ambiente, para poder entender melhor como é que isso funciona, de que forma eles podem trabalhar com a criança. Eu acho que tudo isso, Ana Rosa, está ligado. Você entende? Eu acho que os pais hoje, por que eles se sentem não sozinhos em casa? Por que eles não conseguem ensinar? Por que eles não conseguem trabalhar com a criança em casa? Porque isso que você está falando nunca foi construído. Isso nunca foi construído. Nunca houve isso.
Então, agora, se isso tivesse sido construído, se houvesse essa parceria que você está citando agora, hoje seria muito mais tranquilo. Mas ela nunca existiu. Então, agora ela está tendo que acontecer, tá? Entre aspas, mas de uma forma forçada. Então, os pais têm uma dificuldade muito grande, eles não sabem como lidar com a criança, eles não sabem como é que eles ensinam, eles não sabem como é que funcionava o universo na escola, sabe? Então, eu acho que isso teria que ter sido feito desde sempre, para que hoje não esteja acontecendo da forma como está, entendeu? Estou balançando a cabeça aqui para a Adriana, concordando com tudo que você está falando, sabe, Adriana? Eu lembro uma vez que eu trabalhei num colégio, diante aí esse cenário pandêmico, ele acabou fechando, sabe? Muito triste receber esse tipo de notícia. Mas foi lá que eu aprendi a lecionar, sabe? E eu lembro, dentro de umas reuniões pedagógicas, eu aí, cheia de sonhos, né? Soltei uma bela frase assim, gente, acho que a gente precisa dar aula para os pais. Eu acho que a gente precisa marcar um horário sabe, e ter, os pais precisam ter um momento aqui na escola, sabe, de aprendizado, igual os meninos, entender todos os processos. Os pais não podem vir aqui só simplesmente escutar as reuniões e ver essas decisões, os conselhos, passou, não passou, está de recuperação, não está de recuperação, ou tal atitude assim, assim, assada, o aluno comportou assim, 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 desse jeito. Acho que não é só transmitir aquele relato do dia, né? Eu soltei uma coisa assim, e teve um amigo que olhou para mim e falou assim, tadinha, tão inocente. Você está falando no meio de uma reunião pedagógica, mas eu estava começando, né? A gente vai cheio de sonhos e tudo e tal. Mas isso que a Adriana falou faz muito sentido, gente. Meu irmão tá com 2 bebês dentro de casa, né? São gêmeos. E ele virou e falou assim, se tivesse na escola e eu no meu ritmo normal, eu não ia aprender nada dos meus filhos, porque eu saio cedo, volto tarde, e essa pandemia me ensinou a ser pai. Eu achei isso tão bonito dele, porque a gente vai, né, pegando assim umas surpresas no dia a dia, e eu achei tão bonito porque eles estão com 1 ano e março, abril, maio, junho, julho, agosto, 1 ano e 7 meses. E eu acho que é a fase mais gostosa, né? Tá começando a falar, tava engatinhando, começou a andar. Ele conseguiu ver toda a evolução dos dois, que coisa mais linda. Eu falei assim, você é um privilegiado, né, de entender que você está, nesse momento, ele é professor também, está conseguindo conciliar isso tudo e ainda valorizar ainda mais os colegas da educação infantil, né? Porque muitas escolas também acabaram fechando a educação infantil, não dando valor para esses profissionais, né? E a base de tudo é a infância. Aí eu acho que eu estou puxando na época da conversa, né, Ana Rosa? Na época das reuniões, as professoras enfeitam as salas, elas fazem tudo bonitinho, elas fazem lembrancinhas para os pais, elas fazem tudo. Não aparece, não vai na reunião, não quer saber. Vai na reunião quando tem que reclamar de alguma coisa. Mas se você chamar para falar que a criança está com dificuldade de aprendizado, que a criança precisa de ajuda, que a criança está precisando de apoio, não vai. Porque não é interessante, não vou gastar meu tempo com isso. Então, agora, eles estão tendo que gastar tempo com isso e aprendendo na marra. Porque se houvesse essa interação maior com a escola, hoje seria mais fácil. Mas nunca houve. Eu vou na escola para quê? Uma reunião de manhã para ouvir coisa de menino? E agora? Agora eles estão em casa com eles e tendo que buscar na escola. Adriana, me ajuda. Não sei ensinar para casa. Adriana, me ajuda aqui com o PET. Por que não foi feito isso antes? Por que não foi na escola participar com a gente? Eles não sabem o nome da professora. Eles vão aqui, eu queria entregar isso aqui para quem quer. Qual professora? Eu não sei o nome dela. Por que nunca procurou se inteirar mais?
Nunca, sabe, a escola sempre esteve aberta, a gente fazia as coisas para atrair os pais para a escola. Nunca foi interessante. Mas eu Aí acho que agora eles precisam. sim, porque também assim, eu acho assim, vou dar um exemplo assim bem simples. Quando eu era professora de língua estrangeira, eu só ensinava a parte mais difícil quando as pessoas sentiam a necessidade de usá-la. Então, eu vou ensinar passado em francês. Vai aprender para passado em francês, né? O pretérito em francês. Mas isso só acontecia dentro de uma evolução, né, do crescimento, quando surgia a necessidade do aprendizado. Isso mesmo que você está dizendo, né? Essa escola de pais e mães, da qual Juliana está retomando, né? E ressaltando, ela possivelmente vai acontecer de uma maneira mais consciente quando a gente sente a necessidade dela, quando a gente sente a abertura para se permitir aprender um novo, né? Aquele que também é novo para todos, né? Não é só para os professores, para as crianças, no meu ponto de vista, o grande alvo dessa pandemia foram as crianças, porque se precisam dessa segurança que você disse, Adriana, você imagina com pais ou responsáveis em casa, desnorteados, né? Onde que vai encontrar esse apoio? Onde que vai encontrar esse lugar do aconchego, do sossego, da segurança que nós todos precisamos, né? Imagina uma criança que não tem a noção do todo, né? Do tanto que acontece. E essa ideia do desafio, ela está aparecendo aqui no chat, eu vou compartilhar com vocês alguns comentários e gostaria que a gente pensasse também no porvir, no que vai vir daí desses aprendizados todos que nós fizemos. Então, aqui no chat nós temos a Jussara, ressaltando sua fala, Juliana, dizendo que é bem coerente isso que você está trazendo, e trazendo também um elogio, a gratidão eterna, um crescimento contínuo nunca visto. A Edilane está trazendo a seguinte observação: não sei como funciona na escola de vocês, mas acho que o aplicativo ainda não é eficaz. No caso aqui, o Classroom é assim, lança matérias novas, mas sem explicação do professor, sem tirar a dúvida direito, cara a cara com o aluno, está sendo muito dificultoso. Concordo plenamente com ela. Aqui nós temos um alô do Alberto, de Itabuna, no sul da Bahia, bem-vindo sempre, e o Cristiano retomando a ideia do desafio, né? A gente tem sempre medo desse novo, né? E os professores, vocês agora estão divulgando informações de uma forma mais ampla, isso realmente vulnerabiliza mais. A Pamela está trazendo a observação sobre esse novo desafiador, e tão importante nos sentirmos seguros para iniciar algo novo. Isso nos ajuda a nos tranquilizar, né? E saber que, apesar do novo, vai dar certo. Essa construção ela é coletiva. Eu acho que é imprescindível a ideia da coletividade, né? E a Jussara, a partir desse momento de pandemia, a relação família-escola está totalmente diferente. Acredito que, enfim, o professor passará a ter mais valor para muitas famílias. A Jussara chegou num ponto aqui que eu acho que seria interessante a gente focar nesse momento. A ideia, eu não digo novo normal, tá? Porque eu acho que nunca é normal, né? Vai ser sempre alguma coisa diferente do normal. Que vai ser sempre uma construção coletiva, mesmo que ainda a gente esteja aprendendo a construir coletivamente, né? A nos construir coletivamente. E a ideia de coletividade também. O que vocês acham a respeito disso? Nós temos aqui também uma observação do Anderson, de Campinas, São Paulo. Acredito que foi uma adaptação para todos, e o que poucos sabem é a burocracia mediante a tudo. Desde as aulas online, material e contato com a família. E aí? O que nos espera? Ana, eu estava vendo aqui a mensagem da Edilane mesmo. Foi ela que falou do Classroom? Sim. Engraçado que no Classroom eu tenho experiências incríveis com os meus alunos.
acho que aí também, acho que vai de colégio para colégio, né? Como que funciona isso, eu não sei. Eu sei que eles todos abriram as câmeras no dia dos professores, fizeram mensagens, fizeram corações. Sexto ano, então, né, gente? Não tem nem o que falar. É de chorar, é uma gracinha. Mas o que esperar, olha, eu continuo com medo, continuo receosa, porque hoje na aula de inteligência emocional que eu também dou para os meus alunos, eu falei para eles uma coisa que eu tenho para mim e que cada dia é uma nova oportunidade para a gente tentar viver um pouco sem essa ansiedade, né? Por mais que a gente tenta controlar, tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue controlar, porque isso ainda está um pouco longe da gente, né? Ter essa volta, igual a gente gostaria. Se vai ser por rodízio, se vai ser ano que vem, a gente esperou tanto, né? Eu esperava que ia ser depois das férias, não veio as férias, veio as férias em outro momento, e a gente está sempre esperando aí. Eu acho que esperar com esperança talvez também seja uma outra frase que eu tenho utilizado muito esse ano. E ano que vem, né? Que se voltar, eu acredito que ainda não. Eu não queria ser pessimista, mas eu acho que ainda não. Vamos continuar assim, que a gente tenha pelo menos muita força, né? E muita coragem, muita sabedoria, né? Muita iluminação divina, cada um com as suas crenças, né? Para a gente poder continuar a plantar a nossa sementinha, né? Que todo dia, quando eu ligo o meu computador, que eu consiga tocar o meu aluno, que eu consiga levar para ele uma palavra de esperança, porque tem muitos em um quadro depressivo, porque eu trabalho com adolescentes que não respondem, só mandam uma mensagem no chat assim, presente, ou não sumiram, né? Outros deixaram o colégio, abandonaram mesmo os estudos. Então, assim, eu deixo aí uma mensagem todo dia para eles, sabe? De que cada dia é um dia, para a gente não ter essa ansiedade, que dias melhores virão, tentando fazer o meu papel aí, além de professora de geografia, sabe? Então, é isso. Não sei se eu estou um pouco, né? Borocochô, jururu. Os meninos falam na bad, né? Mas eu falei jururu mesmo. Mas é porque... Eu conheço jururu e borocochô. Né? Mas eu fico assim... falando a mesma língua. A gente não pode pensar que tudo vai mudar, não vai, porque a gente está vendo países extremamente desenvolvidos fazendo lockdown de novo. Países que já passaram, já tiveram a primeira onda, a segunda onda, estão voltando. Né? Então, assim, e o Brasil com tantas diferenças, com tantas desigualdades, né? E aí a gente vê gente na rua, gente sem um sabão, e a gente vai tocar naqueles problemas sociais que a gente já sabe e que a gente não pode deixar de falar, né? Então, é por isso que talvez eu estou um pouco borocochô em relação a isso, mas que eu espero que esse momento, né? Quem ainda não aprendeu, ainda vai aprender. Alguma coisa vai aprender. Não é possível que vai sair dela sem aprender nada, sabe? Ou é relação pai e filho, ou é relação aluno e professor, entender um pouco da nossa carga, né? Entender da dinâmica de uma casa, dinâmica de empatia com uma outra família que não está sabendo lidar, e por aí vai. Alguma coisa vai ter que aprender. É isso. Eu recebo todo mundo com um sorriso enorme lá na porta da escola, sabe? E eu digo para eles assim, daqui a pouco a gente vai estar de volta. A gente sabe que quem está acima da gente não sabe o que fazer, entendeu? Essa é a coisa mais clara que eu tenho para dizer. Quem está por trás não sabe o que fazer, está perdido, totalmente perdido. Então, assim, o que a gente tenta fazer é trazer um pouco de conforto para professor, para aluno, para pai. Eu falo com elas assim, olha, tem o horário de trabalho,
mas vamos ter o horário de caminhada, o horário de namorar, o horário de fazer as coisas, quem gosta da cervejinha, o horário da cerveja, vamos fazer as coisas todas. Não vamos deixar de fazer alguma coisa e ficar só no trabalho, não. Porque elas estão vivendo um momento muito angustiante. E eu vi isso na fala da Jo agora. A minha conversa com elas é assim. Elas estão vivendo um momento de muita angústia mesmo. Tá? Eu também. Mas a gente tem que segurar, porque senão já viu, né? Mas o momento é muito angustiante. Porque é um momento cheio de incertezas. A gente não sabe o que vem pela frente. O ano letivo foi esticado até 31 de janeiro. Vamos parar em fevereiro e voltar em março. Então, assim, para os professores isso é gritante. Adriana, como é que vai ser isso? É o que todo mundo me pergunta, como se eu soubesse a resposta, né? Como é que vai ser? 31 de janeiro, o segundo semestre letivo de 2020. Sim. Aí pararia assim, o ano de 2020 até 31 de janeiro. Tá? Entendi. Aí 31 de janeiro para as férias. Isso, e em março volta para começar o ano de 2021, ano letivo de 2021, em março. Isso já ficou decidido nas reuniões com o governo, a gente já tem um calendário novo, então é isso que vai acontecer. Sabe? Sim. Mas aí, então, estadual e municipal? Eu não sei se no municipal, eu acho que sim, mas no estado é assim, então eu acho que vai acompanhar, entendeu? Então, a gente procura levar um pouquinho de conforto, por quê? Porque quando saiu a notícia, olha, o ano que vem vai continuar a teleaula, os pais entraram em desespero, né? Então, a gente procura estar falando, olha, fica tranquilo, vai fazer outras coisas, porque às vezes eu fico muito chateada quando eu vejo no Facebook as pessoas, principalmente quem não é professor, dizer assim, professor está de férias, professor não está fazendo nada, hoje a gente trabalha 2 vezes mais. A gente não tem hora de começar, não tem hora de parar, o WhatsApp não para, reuniões não param, a gente está o tempo todo fazendo atividade. Então, assim, a gente trabalha hoje o dobro do que a gente trabalhava quando a escola funcionava. Sim. Então, eu acho muito errado quando tem isso. O professor está de férias, o professor está na praia. Não dá, não. A gente está trabalhando e está trabalhando muito. A gente tem que dar conta de tudo que está acontecendo na escola. Então, existe uma angústia por parte dos professores de achar que não está dando conta, de que o trabalho não está bom. Eles estão se cobrando muito, que é o que eu vi na Juliana também, sabe? Meu trabalho tem que ser muito bom. E eu acho que falta um pouco dessa parceria com os pais, porque eu acho o seguinte, são partes. Se uma parte faz dela e a outra não faz, o professor puxa para si aquela parte que a família não está fazendo. Então, o trabalho dele nunca vai estar bom mesmo. Então, a gente precisa entender que, e isso é o que eu falo para os professores, você faz a sua parte, a família faz a parte dela. Juntas, nós conseguimos atingir o aluno. Sim. Se a escola sozinha fizer e os pais não fizerem em casa, não vai adiantar. Então, a gente tem que ter sanidade mental, a gente tem que ter maturidade para dizer, peraí, estou fazendo o meu, mas eu também sou esposa, eu também sou mãe, eu também sou uma pessoa que preciso de outras coisas, porque senão eu vou endoidar, e é isso que está acontecendo. Muitos professores entrando em depressão, muito diretor pedindo exoneração, porque não está dando conta. Então, a gente precisa ter esse momento de pensar assim, a família também tem a parte dela. Eu, muitas vezes, quando atendo um telefone, a gente está no PET 5 e já vai sair o PET 6, que são as apostilas do governo. A mãe fala assim, aqui, eu não fiz a apostila, eu não fiz o PET 1, não fiz o PET 2, não fiz o PET 3. Não fiz por quê? Ah, porque eu não tenho tempo. Mas isso não é da escola, não. Isso é seu. Seu filho está com você em casa, você tem que ter responsabilidade com as coisas dele aí na sua casa. Eu chamo a atenção mesmo. Sim. Porque então, estão colocando um peso muito grande sobre os professores e dizendo que os professores não trabalham. Enquanto isso, a criança está em casa e se não quiser fazer, não tem problema? Tem problema, sim. Então, eu acho que assim, a gente procura vislumbrar um futuro bacana, com tudo voltando ao normal, as crianças na escola, os professores trabalhando normal, só que a gente sabe que isso ainda vai demorar bastante, tá? Até pela forma como a coisa está sendo conduzida, a gente está vendo isso, então vai demorar bastante. Mas eu acho que a gente tem que ter expectativas boas, de que em algum momento vai surgir uma luz aí e a gente vai conseguir resolver toda essa situação, porque isso não pode ficar do jeito que está. E ninguém vai aguentar isso mais um ano.
Essa é a verdade. Ninguém vai aguentar isso mais um ano. Então, alguma coisa realmente vai ter que ser feita no âmbito da educação para que isso mude, para que a gente consiga resolver essa situação para todo mundo, porque está ruim para todo mundo mesmo, entendeu? As nossas atitudes também em relação a esses desafios, né? Elas estão sendo muito... a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de lidar com as questões e o cansaço. Lidar com o cansaço é algo que está sendo um grande desafio em todos os âmbitos, né, dos atores da escola, dos atores sociais, tanto das crianças, que estão cansadas também de atividades com as quais elas não têm esse contato, dos colegas, os pais, a escola, os professores. Então, essa ideia um pouco do desânimo em relação à incerteza, tudo isso, eu acredito que a gente vai precisar de se inspirar em diferentes formas de ver, de sentir e de fazer no mundo. Acredito que nós estamos com essa realidade, nós estamos com esses encaminhamentos possíveis, nós temos nossos limites, né, como a Adriana bem colocou aqui agora, temos nossas possibilidades, como vocês têm trazido, temos a importância da comunidade de aprendizado, que deve ser assumida como tal, que também é um aprendizado, vocês estarem em comunidade, né? Mas algumas formas, né, de ser e de ver esse mundo que nos aparece de uma maneira tão diferente, podem ser cultivados até pela própria educação. E acho que a educação está assumindo um lugar muito importante, né, gente? Porque é uma educação que está sendo geral, sabe aquele negócio do clínico geral? A medicina, o clínico geral, que tem que cuidar de todas as coisas. A educação está assim. A educação está uma educação geral, ela tem que cuidar da sociedade, ela tem que cuidar das famílias, ela tem que cuidar das equipes de docentes, né? Das próprias famílias dos docentes, né? Então, acredito que essa percepção de uma educação geral, ela está muito nítida para nós. E ela vai se ampliando, ou talvez se refletindo, né? Ela vai refletindo em vários outros domínios do conhecimento. No próximo Conversa Paralela comigo, nós vamos falar de política, nós vamos falar de eleições, e o viés nosso vai ser de aprender a votar, aprender os canais nossos de participação social, como escolher um candidato, as possibilidades que a gente tem. Tá vendo? Mais aprendizado, né? E, posteriormente, nós vamos falar um pouco sobre a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que nem todo mundo conhece, domina, mas que tem também uma forma diferente de ver as coisas, né? E com as quais nós também podemos aprender. Eu acho que a educação agora está em toda parte, em todo lugar, e gostaria de agradecer muito a vocês duas por estarem aqui conosco, compartilhando as experiências. Nós temos aqui uns elogios no chat, olha só. Trazendo essa gratidão pela oportunidade da troca, das vivências e dos sentimentos, mas também das perspectivas, né, que vocês estão nos trazendo. E, sobretudo, eu acredito que essa educação generalizada, essa formação que a gente vai poder cultivar entre nós, é o nosso caminho da sobrevivência, por que não, né? Momentos como esse em que a gente pode dizer sobre as nossas coisas, sobre os nossos desafios e nos estender as mãos permanentemente, né? É isso. Queria deixar uma palavra final para vocês se manifestarem da forma que quiserem e a gente termina o nosso momento. Pois não.
Gratidão mais uma vez, né? Como sempre, é uma honra, nossa, muito bacana estar aqui, ao lado da Adriana também. E eu acho que o caminho a gente faz caminhando mesmo, né? Vamos aí quebrando a cabeça, vamos aí pedindo apoio, vamos trocando as experiências, plantando as sementes, esperando, né, dias melhores, não desistindo, não vou desistir dos meus alunos jamais, amo de paixão o que eu faço, e é isso. Eu acredito que o cuidado, ele é a nossa ponte, sabe? O cuidado uns com os outros. E talvez seja esse o nosso grande aprendizado. Nessa educação generalizada que estamos percebendo e assumindo, nós, educadores, estamos assumindo essa frente com muita coragem, né? E muita garra e muita vontade, como você diz, né? Não vamos desistir, mas também precisamos de cuidados, né? E esse cuidado, ele precisa ser estendido para todos. Acredito que é pelo cuidado que essas sementes que você fala, Juliana, tão bem, né? E em cada semente tem a promessa de uma floresta, não é isso? Isso. E a gente possa um dia, né, passear nessa floresta frondosa, com certeza, de bastante diversidade, que é a diversidade que garante a vida, né? Isso. Mas esse cuidado a gente precisa plantar agora, né? Então vamos ficar atentos nas oportunidades de cuidado que a gente tem com os outros. E você, Adriana? Bom, e aí falando, olhando para a Ju ali, mas pensando em todas as professoras da escola, de todas as escolas, né? Tá aqui ouvindo gente, não vamos desistir não. Independente das dificuldades, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Eu tenho certeza disso. A gente tem garra demais, a gente tem vontade demais, a gente está provando que a escola é um espaço nosso que faz falta para todo mundo. Então, assim, vamos continuar batalhando em cima disso, vamos nos cuidar, vamos para a academia, vamos fazer exercício, vamos fazer caminhada, vamos fazer as coisas, cuidar da saúde mental da gente também, né? Você está falando aí da questão da eleição. Outro dia o meu filho falou assim, mãe, eu quando for grande eu não vou votar em ninguém não. Esse negócio de política é bobagem. Eu falei, você tem que aprender a votar, porque eu vou te falar, se a sua mãe depende do prefeito e do governador, então se eles não forem bons, eu não tenho pagamento e você não tem comida. Então vamos pensar nisso aí, tá? Mas assim, eu acho que a gente vai passar por tudo isso com um grande aprendizado, né? A gente tem que ter força e se cuidar para ninguém ficar doente, para ninguém desistir, entendeu? Mas eu acredito que dias melhores virão, e isso não é um chavão, eu acredito nisso de verdade. Acredito que mais para frente, os alunos, os pais, nós professores, a gente vai aprender a ver a escola de uma forma melhor, mais forte, sabe? E isso é que tem que fazer diferença para nós. A pandemia tem que ser usada por nós para nos ver com mais força, como um lugar mais forte que a escola, e não um lugar qualquer onde as crianças vão ser deixadas para alguém tomar conta, não. É um local mais forte. É isso que tem que pesar para nós daqui para frente. De que forma eu vou transformar a escola num lugar mais forte? O meu professor mais bem preparado, mais, sabe? Assim, eu acho que isso é que tem que fazer diferença para a gente agora. A gente tem que usar esse tempo para isso. Muito bom. Para mim é um prazer. O quê? Para mim é um prazer, né? Eu sempre falo, Ana, eu não pude ser sua aluna, mas hoje eu fico feliz demais quando você me chama para alguma coisa, tá? Eu te amo demais a conta. Prazer é todo meu, um abração daqueles bem apertados. Para você também. Olha só, gente, muito obrigada pela participação, temos muitos elogios aqui no chat, agradecemos mais uma vez, pedimos a gentileza preencher um formulário que também está disponível, se você quiser receber um certificado de participação, por favor, não deixe de preencher, e também dar a sua opinião, por que não, na nossa aula aberta, vocês são todos convidados. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.